Ok, e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido como Stormer. E aí amigos traders, beleza? Estamos iniciando uma revisão no dia 15 de agosto de 2019, um momento de dissecção dos trades e ao mesmo tempo também um momento de troca de ideias. Eu quero no dia de hoje falar um pouquinho sobre manejo de risco, tá? Como é que eu faço para operar e dentro daquilo que eu considero apropriado em termos de manejo de risco. Mas antes de falar sobre isso, basicamente, eu vou colocar aqui a tela e dissecar com vocês o que eu fiz no dia de hoje. Bom, o dia de hoje a gente abre nesse gap de alta e a minha expectativa era essa, eu havia comentado com vocês, já uma expectativa altista para o dia de hoje, tá? E por isso eu tinha ficado inclusive comprado com 20 contratinhos. Quando aconteceu essa movimentação forte de alta que nós estamos vendo aqui nos primeiros 10 minutos do dia, eu identifiquei a aproximação dessa zona de topo, então eu liquidei a minha operação comprado em 20 contratos nesse ponto, com um ganho em relação ao dia anterior que eu tinha comprado nesta zona. Bom, mas depois de ter feito essa operação, eu olhei este inside bar e eu cogitei, cara, isso pode ser uma parede de proteção, eu tenho que estar atento à possibilidade de ruptura dessa máxima com uma possível entrada. Mas não aconteceu a ruptura da máxima do candle seguinte, então não foi gerado o sinal de parede de proteção. Fiquei esperando, fez esse outro movimento que não era um movimento muito específico, ainda assim eu estava atento para a possibilidade de ruptura dessa região, para então nós podermos realmente buscar um dia eminentemente mais comprador, mas o mercado não fez isso, ele fez daí este trap. Quando ele fez esse trap, eu fiquei atento e pensei, opa, isso pode ser uma boa oportunidade de compra quando rompermos essa máxima. O mercado rejeitou a perda dessa mínima, da mínima do dia, e o candle seguinte aciona uma entrada. Ele acionou uma entrada e eu coloquei meu stop imediatamente abaixo da mínima do candle que deu a entrada. E também ao mesmo tempo eu pensei, cara, se perder essa mínima aqui, vai frustrar todo mundo que comprou neste candle e neste candle, e isso empurra o mercado para fechar o gap. Então eu botei uma venda bem forte na perda da mínima deste candle. O que seria uma venda forte? Aqui nós temos 405 pontos de distância. E já vamos entrar um pouquinho no conceito de controle de risco, de manejo de risco, tá? Bom, se eu tenho aqui 405 pontos de risco, se eu fizer com 5 contratos de mini, eu estaria arriscando R$400. Se eu fizer 10 contratos de mini, eu estaria arriscando R$800. Tá? E se eu fizer com 20 contratos de mini, automaticamente eu estarei trabalhando com 4 vezes meu risco, R$1.600 de risco. Como o dia ontem foi um dia eminentemente muito baixista e muito forte, eu fiquei realmente considerando a possibilidade que o mercado fosse retestar a mínima do dia de ontem. Então eu coloquei aqui uma operação mais pesada, arriscando aqui R$1.600 nessa operação com 20 contratos na ponta da venda. Veja que o candle seguinte acionou meu stop e eu vendi parte da minha posição e eu fiquei atento para um possível sinal de venda que ainda não tinha vindo, o mercado ficou andando de lado aí um pouquinho mais, e agora aciona a minha venda e agora eu bato forte na venda. Aqui então eu vendi esses 20 contratos com o alvo sendo o fundo prévio, então eu estava buscando aqui uma realização parcial em 580 pontos. A realização veio logo em seguida e eu realizei então 10 contratos e fiquei vendido nos 10 contratos ainda até que aparecesse um sinal de reversão. Este candle não era um sinal de reversão, então eu fiquei vendido. E este sim foi o primeiro candle de reversão sinalizado. Eu puxei daí o stop dos outros 10 contratos que eu estava vendido para essa máxima. Tá? E no momento em que aconteceu o sinal, eu fechei a posição vendido. Tá? E que eu consegui então carregar um belo resultado no dia, mas eu ainda não estava satisfeito. Eu havia considerado que o mercado tinha feito um forte movimento de baixa e isso aqui não parecia uma alta suficientemente forte. Então eu fiquei atento para a tomada de novas posições vendidas e quando aparece este novo candle, aí eu pensei, ok, vai dar mais uma venda, eu vou vender a perda da mínima deste candle. No próximo candle não fechou isso, fechou como inside bar e eu coloquei então a minha venda justamente na perda da mínima deste inside bar para baixo. E o próximo candle também não deu venda e aqui eu já estou com um candle bem mais estreito. E eu considerei então a venda na perda da mínima deste candle e meu stop aqui era de 184 pontos.
Bom, 184 pontos, sendo que aqui eu já tinha tido um resultado muito interessante, para vocês terem uma ideia, o resultado aqui nesta operação, na primeira parte me rendeu R$1.000, na segunda parte me rendeu mais R$1.400, eu estava com R$2.400 de lucro. O que eu decidi fazer? Nesse momento eu pensei, ok, eu vou jogar o meu risco no mercado. Então eu coloquei uma operação aqui que me arriscaria exatamente R$2.400 com 200 pontos. Tá? Então 200 pontos, R$200. Tá? Se eu estou querendo arriscar 2.400, tá? Eu divido 2.400 por 200 pontos, isso me dava 12 vezes 5. Eu pude operar com 60 contratos. E aí quando perdeu a mínima, eu fiz minha venda com 60 contratos. Arriscando exatamente R$2.400 nesse movimento. Aí o mercado veio recuando aos pouquinhos, veio recuando, fez essa movimentação, eu fiquei tenso, bastante tenso, eu estava vendido em 60 contratos aqui, óbvio, o cara fica preocupado. O mercado faz isto, aciona o meu stop. Aciona o meu stop, faz esse recuo. Eu ainda assim agora estava zerado no dia. Eu ainda assim estava consolidando ponta de venda. O meu estocástico lento nesse momento bastante sobrecomprado. Nesse ponto. Fez este novo inside bar. Médias móveis caindo. Eu decidi bater novamente com mais 60 contratos. E agora meu alvo era um alvo bem mais amplo. Tá? O meu alvo seria basicamente toda a amplitude dessa movimentação aqui para baixo. Tá? Meu alvo agora estava a tentar atingir a região de 99.500 pontos. Então minha venda seria aqui. Meu stop acima dessa máxima, e daí eu estaria arriscando R$2.400, 60 contratos. Veio a venda. O trade foi evoluindo. Deu a venda, bateu no meu alvo. Yes! 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 Isso! Finalmente, hoje eu operei direito. Hoje eu operei exatamente como eu havia pensado. Sim, levei um stop, sim, perdi parte do lucro no início da manhã, mas recuperei emocionalmente, executei a operação com um risco calculado de R$2.400 e o trade evoluiu a meu favor, bateu no meu alvo. E a operação foi absolutamente dentro dos conformes. E está aqui o resultado do dia. Yes, 14 pila. Beleza. Isso. Bem feito, bem trabalhado, risco calculado. Eu arrisquei no máximo R$2.400 do meu dinheiro para buscar realmente esse tipo de resultado. Tá? Então aqui o controle de risco foi fundamental. O mercado fez o movimento de repique que vocês estão vendo. E agora eu estou até cogitando uma tomada de posição aqui, na ruptura deste candle, porque eu estou entendendo que o mercado pode estar fazendo um movimento de recuperação para voltar para essa zona de congestão. Tá? Então aqui eu tenho mais uma possível operação que talvez não seja acionada agora, porque já são 5 horas e 11 minutos enquanto eu estou gravando isso, mas a gente vê esse inside bar se desenhando aqui. As médias estão um pouco para baixo, então isso dificulta um pouco a movimentação. O estocástico virou para baixo agora há pouco, isso também dificulta que a gente consiga romper a região de 99.885, mas se isso viesse a acontecer, seria um bom ponto de entrada para minhas posições. Além disso, eu fiz uma operação em Go, Day Trade. Tá? O Day Trade de Go aqui foi feito da seguinte forma. O Day Trade em Go foi produzido da seguinte maneira. Tá? Eu estava olhando a Go e vi que a Go havia feito, dentro de um gráfico de 10 minutos, um gap de alta. E eu vendi este gap de alta quando perdeu essa mínima, porque este é o tipo de gap que eu gosto de vender. Um gap de alta que fecha o primeiro candle na mínima. Então aqui eu bati na venda, empurrei o meu alvo para 2 vezes meu risco para baixo, e quando bateu no meu alvo, eu liquidei o trade. Terminou o meu dia, tá? Eu parei de operar o papel, até poderia ter feito outras possíveis entradas, e aqui teria tido uma entrada muito bonita, tecnicamente muito correta,
Vejam este preço de fechamento de reversão. Na verdade, não é um preço de fechamento de reversão. Não é. Tá? Mas isso aqui é aquilo que eu chamo de a última cavalgada a última cavalgada da cavalaria ligeira. O mercado dá uma última movimentada contra uma zona de resistência que é a média móvel, que são esses dois candles de alta, e aí não consegue romper, perde a mínima do candle que bateu na resistência e daí ele vem embora. Pá. Estocástico lento sobrecomprado, esse candle vendedor podia ter vendido essa mínima com stop acima dessa máxima e meu alvo seria no mínimo retomar a mínima do dia. Não fiz esse trade, fiz apenas o primeiro trade do dia e esse foi o resultado das operações do dia de hoje dentro do mercado. Tá? Minha expectativa para o futuro amanhã é de uma alta. Tá? Minha expectativa para o futuro amanhã é de movimento de alta na primeira parte da manhã. Então eu ficaria atento aqui a uma possível operação nesse cenário. E a outra operação que eu fiz hoje, day trade, foi em Sabesp. Sabesp estava realmente trabalhou um parede de proteção. Foi uma operação bastante simples. Tá? E aqui eu queria mostrar para vocês essa técnica chamada parede de proteção. Quando a gente tem um primeiro candle do dia, forte, direcional, que rompe uma zona de suporte, no caso, para uma venda, e é um candle amplo. Esse candle tem mais do que o corpo dele tem mais do que 2 vezes o corpo da amplitude dos candles prévios. Aí eu vou esperar um candle que seja um candle de retração da volatilidade. Esse candle de retração da volatilidade me oferece uma venda na perda dessa mínima. Aí eu fiz minha venda, trabalhei meu alvo sendo 161 do meu risco para baixo, e quando o papel bate no meu alvo, aqui, meu trade de venda é liquidado. Tá? Então aqui foi um parede de proteção operado dentro da Sabesp, tá? Dentro do gráfico de 10 minutos. Eu gosto muito desse padrão de day trade. E aqui o resultado do dia de day trade em cima de Sabesp. Tá? Um resultado interessante, sem dúvida alguma. Hoje eu operei dólar, tá? Vocês sabem que eu não sou um fã, confesso, de operar dólar, mas hoje eu operei dólar e eu queria mostrar para vocês minhas operações dentro do dólar usando o Renko. Tá? Usando o Renko. Tá? Então o meu dia começa dentro do Renko. Estou vendido no dólar, inclusive. Vocês estão vendo? O meu dia começa aqui, às 9 da manhã. O mercado abre num gap de baixa, formando um Renko de baixa, segundo Renko de baixa, e quando faz este aqui, este primeiro ponto, é um preço de fechamento de reversão de compra. Esse preço de fechamento de reversão de compra se forma em cima da média móvel de 34. Estocástico lento estava sobrevendido. Eu aguardei essa ruptura e tomei a posição. Essa tomada de posição aqui tinha um stop colocado nessa mínima. Então nós estamos falando de um stop aqui de 10,5 pontos. O que significa que para cada um contrato, sendo que para cada um contrato nós temos R$10 por variação de ponto, nós estamos falando de R$100 de risco para cada um contrato. Como mencionei, eu sou covarde. Sou bastante. O meu alvo aqui seria realizar uma parte no meu risco inicial e a segunda parte em 2 vezes meu alvo. Foi exatamente o que eu fiz. Eu consegui então realizar uma parte do meu risco aqui. E aí o mercado faz este sinal de venda aqui. E quando ele fez sinal de venda, eu puxei o stop da segunda metade para essa região. E eu saí da posição. Tá? Com algum lucrinho, mas saí da posição. E daí logo a seguir, não operei vendido porque eu não ia operar contra essas médias móveis que estavam aqui. Então não operei vendido. Está muito perto do suporte logo abaixo. Logo a seguir forma um novo candle de compra, que é esse aqui. Tá? Não é um preço de fechamento de reversão, mas eu fiz uma nova entrada nesse ponto sim. E quando bateu uma vez o meu risco para cima, eu realizei parcial de novo. Então aqui eu comprei novamente 2 contratos, stop na mínima. Bati aqui um contrato. Quando fez esse candle vermelho, eu puxei o stop da segunda posição que tinha ficado para essa mínima. E quando perdeu essa mínima, eu vendi. Saí da posição. Aí o mercado recuou. Não entrei vendido aqui nesse ponto, porque eu não estava sobrecomprado o suficiente estocástico lento. Pelo menos eu não entendi isso dessa forma. Existia esse suporte logo abaixo e esse fundo anterior logo abaixo. Então eu decidi que seria perigoso iniciar realmente operações aqui. Então eu não fiz esta venda.
mercado deu uma boa corrigida e isso me mostrou que o mercado realmente estava a fim de produzir vendas mais importantes dentro do dólar. Mas eu esperei este sinal aqui. E quando apareceu este sinal, com o estocástico lento nesse nível, em cima da média móvel 80, eu pensei, ok, isso é um V15 e nós vamos voltar para essa região de topo. Então a minha compra foi executada dentro do dólar nesta ruptura, com o meu stop abaixo dessa mínima. E daí eu projetei uma vez meu risco para cima e o meu alvo final no topo anterior. Eu consegui então realizar a minha venda neste topo e quando o papel fez este candle de reversão, eu iniciei uma venda. Aqui. Estocástico lento sobrecomprado, preço de fechamento de reversão, fiz essa venda inclusive junto avisando o pessoal lá da plataforma do LS Análise que eu estava entrando vendido. O meu primeiro alvo era realizar metade da posição aqui e meu segundo alvo final seria realizar o final aqui no fundo prévio do dia. O alvo foi atingido plenamente e depois ele perde o fundo e eu volto a entrar vendido. Eu estou nesse momento vendido em 4 contratos, mas esse é o resultado do dia de hoje dentro do dólar. Operações realizadas na qualidade de day trade. Na qualidade de day trade. Muito bem. Vamos falar agora, e esses foram os day trades do dia. Vamos falar agora de controle de risco ou de manejo de risco, se vocês preferirem chamar desta forma. Tá? O que é controle de risco e o que é manejo de risco? Para que eles servem? Eu diria que um trader, tá? Ele tem eminentemente as seguintes preocupações dentro da sua estrutura operacional. A primeira coisa que ele precisa se preocupar, é ter um sistema operacional que tenha uma expectativa matemática positiva. Alexandre, cara, tu já falou uma viagem aqui, eu não entendi lhufas do que tu quis dizer. Expectativa matemática positiva? Que diabos é isso? Bom, expectativa matemática positiva é o seguinte. Digamos... Carol, tu tem uma moeda aí? Não. Não? Vai ali, pede com alguém, se alguém tem uma moeda, poderia emprestar rapidamente uma moedinha. Expectativa matemática positiva é um modelo criado por um matemático que algum tempo atrás ele criou basicamente um sistema, tá, que tinha como objetivo tentar quebrar os cassinos. Então, o objetivo dele era tentar quebrar cassinos. E ele queria ver qual seria a fórmula, qual seria a forma de operar, ou qual seria o sistema de trabalhar dentro de um cassino que poderia quebrar o cassino. E para isso, então, ele foi estudando e ele identificou que algumas variáveis constituem uma coisa chamada expectativa matemática. Essa expectativa matemática ela vai ser construída a partir do momento que tu tiver o percentual de operações que deram certo, ok? Com, obviamente, o percentual das operações que deram errado, com a média de ganho das operações que deram certo, contra a média de perda das operações que deram errado. Muito obrigado, Carol. Então, olhem esta moeda. Esta moeda, se ela não for viciada, tá? Se ela não for viciada, ela tem 50% de chance de cair como cara e 50% de chance de cair como coroa. Ok. Se ela cai cara, eu ganho R$1. E se quando ela cai coroa, eu perco R$1, nós estamos falando de um sistema operacional que tem uma expectativa matemática zero, neutra. Porque ele tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. E aí, se cair cara, eu ganho 1, se cair coroa, eu perco 1, então eu fico no 0 a 0. Isso se eu não pagar corretagem. Dentro do mercado, como tu paga corretagem, tu fica até no negativo. Muito bem. Agora, se esta mesma moeda me oferecer o seguinte modelo, quando ela cair cara, eu ganhar R$2, e quando ela cair coroa, eu perder R$1,
esta mesma moeda com 50% de acerto nos trades vai me oferecer lucro. E quanto mais vezes eu jogar a moeda para cima, mais lucro provavelmente eu terei. Então, toda vez que isso se chama expectativa matemática. Expectativa matemática. Esta fórmula, então, basicamente, a fórmula da expectativa matemática, ela vai ser oferecida de uma maneira bastante lógica, que a gente consegue, inclusive, observar e desenhar. Tá? Como é que vai ser esta fórmula em si? Deixa eu colocar aqui para vocês verem rapidamente. A fórmula da expectativa matemática. Vou botar aqui um slide novo. Novo slide. Fórmula da expectativa matemática é, vamos lá, percentual de acerto, certo? Vezes a média de ganho por trade que deu certo, mais, tá? O que seria o percentual de erro, certo? Vezes a média de perda. Tá? Então, isso aqui, fórmula da expectativa matemática. Se você tiver um sistema operacional que tenha uma expectativa matemática negativa, você pode ter o melhor sistema de controle de risco do mundo, que ainda assim você vai perder dinheiro. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que você tenha um sistema operacional que tenha 90% de acerto. Tá? Então, você tem 90% de acerto e daqui você coloca 0,9, certo? Vezes. Só que a média de ganho que você tem é de R$100. Então, 0,9 vezes R$100. Ok? Muito bem. Feito isso e observado isso, tá? Se você tiver, basicamente, uma média de perda, então aqui é mais, uma média de perda de 0,1, certo? Só que a sua média de perda é menos, vamos botar aqui, R$1.500, tá? Você simplesmente terá uma expectativa matemática negativa, mesmo com 90% de acerto. Então, com 90% de acerto, você irá perder dinheiro, porque naqueles 10% de erro que você tem, você trabalhou com stop tão longo que você simplesmente perdeu tudo que você ganhou numa única operação. Tá, então vamos colocar aqui 0,9 vezes 100. Isso te dá 90. Então tu tens 90 mais 0,1 vezes menos 1.500, né? Nós estamos falando de menos 1.500. Então aqui seria menos R$1.500, você termina com uma expectativa matemática negativa de menos 1.410. E esse é um sistema perdedor, com 90% de acerto. Ao mesmo tempo, se nós tivermos um sistema operacional que trabalha com 30% de acerto, só que quando tu ganha R$1.000 e tem 70% de erro, só quando tu perde 50 ou R$100, o que vai acabar acontecendo aqui? Você vai ter 0,3 vezes 1.000 mais 0,7 vezes menos 100. Isso vai nos oferecer basicamente 0,3 vezes 1.000. Isso dá 300. E aqui nós estamos falando de 0,7 vezes menos 300.
Nós estamos falando de 299 menos 100, perdão. Pera aí. 0,7, perdão. 0,7 vezes menos 100. Ô, bobeada. 0,7 vezes menos 100. Tá difícil, hein? Vezes menos 100. Agora sim, nós estamos falando de R$99, menos 99,3. O que vai dar... Tá errado esse cálculo. Viajei na maionese. Vou fazer com calma. 0,7 vezes menos 100. Agora sim. Menos 99, tá certo. Então, nós estamos falando de menos 99,3. Nós estamos falando de uma expectativa matemática positiva, em que você vai ganhar em torno de mais 300. 200,07. Ou seja, esse sistema que erra muito mais do que aquele outro sistema tem uma expectativa, tem uma chance de dar dinheiro para nós muito maior do que a outra. O outro modelo vai dar prejuízo. Então, quando a gente fala de expectativa matemática, isso é importante a gente ter em mente. É importantíssimo que a gente tenha uma expectativa matemática positiva em todos os nossos modelos, em todas as nossas operações, em todas as nossas formas de operar. E essa é a primeira coisa que vocês têm que testar no sistema operacional de vocês, se a expectativa matemática é positiva ou não. Depois disso, depois de entender expectativa matemática, nós poderemos nos próximos dias falar de sistemas operacionais ou mesmo de modelos operacionais de controle de risco. Extremamente importante, e eu acho que muito válido que eu mencione para os amigos, qual é um livro que eu entendo que é obrigatório para a leitura dentro desse conceito de manejo de risco. Tá? É o livro do Ralph Vince. Para mim, este livro aqui é uma leitura obrigatória para todos os traders ou todas as pessoas que querem ser traders sérias. A matemática do manejo de risco. Técnica de análise de risco para traders. Fundamental que vocês leiam isso. Fundamental. Em verdade, um bom trader precisará, sem dúvida alguma, trabalhar 3 coisas na vida dele. Um sistema operacional eficiente. Isso tem que funcionar super bem. Um sistema de controle de risco fundamental. Um sistema de controle de risco fundamental. E, para completar a última situação, para completar o que seria o tripé do cenário, um controle emocional para executar os trades exatamente da maneira como ele havia originalmente se proposto. Tá? Então estas são as 3 coisas mais importantes que um trader tem que ter para que ele consiga de fato ganhar dinheiro no mercado. Um sistema de controle de risco perfeito, um sistema operacional objetivo e que tem expectativa matemática positiva e controle emocional. Quando eu falo de um sistema operacional objetivo, gente, não é eu vou comprar mais ou menos por aqui assim porque eu acho que aqui assim é uma boa compra. Não. Quando eu falo de sistema operacional objetivo, eu estou falando eficientemente de um sistema que você consiga recuar 3, 4, 5, 6 anos do passado, observar todos os sinais de entrada, todos os sinais de venda e observar todos os pontos que você teria tomado posições e os pontos que você não teria tomado posições. Por isso que eu não sou um fã da análise técnica subjetiva, que eu entendo como um grande problema operacional. Aquele tipo de sistema em que tu faz a compra, mas tu vai estar sentindo se o mercado vai a teu favor ou não, faz uma eventual venda dependendo de determinadas condições, em que você irá decidir se quer fazer aquele trade ou não. Eu não gosto deste tipo de forma de operar o mercado. Tá? Eu gosto de um sistema em que eu consiga testar quantas vezes ele deu certo, quantas vezes ele falhou, qual foi o nível de acerto, qual foi a média de perda, qual foi a média de ganho. Isso eu chamo de análise técnica baseada em evidências. Assim como existe medicina baseada em evidências, existe análise técnica baseada em evidências. Bem, eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui.
Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o meu sistema de controle de risco, tá? Mas eu tenho que sair agora nesse momento. Tá na hora, aproveitar um pouquinho esse dia de sol bonito que tá fazendo aí atrás e dar uma pequena volta com a minha filha. Um grande abraço para todos vocês. Até mais, tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vale a pena um like, sem dúvida alguma, espero que sim. E compartilhem com os amigos de vocês. Um abraço, até mais, tudo de bom!